Mas lúpus é raro. Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente recebe a dermatologista Luciana Mendes. Ela vai conversar com a gente sobre essas consequências aí que podem causar na nossa pele, né? Que o lúpus pode causar na nossa pele. Então quer dizer que se você tem uma doença que compromete outras partes do seu corpo, ela também pode ser influente em relação à sua pele. Com certeza, inclusive a pele é um dos órgãos mais acometidos no lúpus. Ele entra até como critério diagnóstico da doença. Então, no lúpus sistêmico, que já foi conversado aqui, a gente tem manifestações da pele, né, que muitas vezes são as primeiras. A gente tem um componente muito interessante que é a fotossensibilidade. O que significa? Significa que esses pacientes eles têm uma sensibilidade maior à radiação do sol. Então, aonde a radiação ela pega na pele, o paciente ele faz uma vermelhidão muito típica, que a gente chama às vezes asa de borboleta, porque fica exatamente o desenho de uma asa de borboleta na região da bochecha. Então, o lúpus ele tem esse acometimento cutâneo dentro do contexto da doença sistêmica, né? Lembrar que é uma doença de alta agressão, no qual você começa a produzir anticorpos contra você mesmo e a pele, por ser o maior órgão do corpo, acaba sendo acometido frequentemente. Isso significa o quê? Manchinha vermelha ou então irritabilidade? O que a gente pode ver na praticidade mesmo do dia a dia? O que acontece com a nossa pele e que é perceptível em relação ao lúpus? As manifestações na pele, elas são muito heterogêneas, então você tem várias formas de manifestação. Mas uma das mais clássicas e mais típicas é justamente essa fotossensibilidade. Então aquele indivíduo que a qualquer exposição à radiação ultravioleta começa a ficar muito vermelho, às vezes até com formação de ardência, de bolha nas áreas que estão expostas ao sol, isso é um alerta. Claro que não é a única doença exclusiva que causa esse tipo de alteração, mas ficar atento a essa predisposição de ficar muito vermelho a qualquer exposição solar. É aquele indivíduo que sai na rua, vai no mercado da esquina e que fica vermelho justamente aonde se expôs mais ao sol. Então essa é uma das mais clássicas. Outra que entrou até agora como critério é a queda de cabelo. Só que prestem atenção, queda de cabelo é frequente e existem várias causas. A queda de cabelo ocasionada pelo lúpus é uma das formas raras de queda de cabelo. Então, ela precisa estar no contexto de outras manifestações para a gente considerar isso. Mas também é sinal de alerta. E além de outras, feridas na boca, isso também entra como critério da doença sistêmica. Pessoas que ficam fazendo aftas de repetição. Muitas vezes essas feridas não são dolorosas, o que diferencia muito dessas aftas após a gente machucar a boca. Então isso também deve ser considerado. E outras lesões que a gente chama de lúpus discoide, que também entra no critério diagnóstico, que são umas lesões que normalmente são pigmentadas, têm cor acastanhadas, tem escama e que quando regride deixa cicatriz. Então isso aparecendo espontaneamente deve ser lembrado que pode ser uma manifestação e claro que o profissional dermatologista é quem vai poder dizer se é ou não é lúpus. Luciano, isso quer dizer que a pessoa que tem lúpus nunca mais pode ir à praia? Ela pode ir à praia, só que com toda a fotoproteção necessária. Né? Então, quando a pessoa ela tem lúpus, independente de ter comprometimento de pele ou não, ela precisa fazer fotoproteção, porque inclusive a radiação ultravioleta pode iniciar uma atividade inflamatória mesmo em quem não tem lesão de pele. Então, além do uso de fotoprotetor, tem que usar roupas, chapéu, também para tentar se proteger ao máximo. E mesmo com tudo isso, nunca se expor entre 10 da manhã até 4 da tarde, porque é o pior índice de radiação ultravioleta, né, que é o pior que tem. E quando a gente fala dessa proteção, nós estamos conversando sobre o protetor solar. Exatamente. Que a gente sempre diz aqui, inclusive, né, que mesmo que você não vá à praia, ou mesmo que você não tenha nenhum tipo de doença, é importante que você tenha sempre na sua bolsa lá e utilize, até porque as próprias luzes, às vezes, podem causar essa questão da irritabilidade da pele, né? Exatamente. Então, não é... A gente fala a radiação ultravioleta do sol, o VA e o UVB, são os piores que tem, né? Inclusive, elas estão associadas a câncer, mas a gente tem que lembrar que a luz visível e a radiação infravermelha, ela também é capaz de danificar a pele. Então, é necessário usar um protetor que tenha esse amplo espectro de proteção, o VA, o UVB infravermelho, que é o calor, e a luz visível, que são as luzes de lâmpada.
Em relação ao protetor solar, quando a gente vai escolher, existem diversos tipos e existe inclusive aquele númerozinho, né? O fator de proteção. E aí tem o 30, tem 40, tem o 50, 60. Isso é sempre uma dúvida. Porque normalmente dizem pra gente que depois do 30 não faz diferença. Depois do 30 o fator de proteção é sempre o mesmo. Mas será que a pessoa passou tanto tempo estudando para criar o 50, de repente o 60, para não ter nenhum tipo de diferença? O que acontece entre um e outro? Então, vamos dar um exemplo prático. Quando você usa um fator de proteção 15, por exemplo, então se você estiver sem protetor nenhum, digamos que você fique vermelha com 10 minutos de sol. Quando você usa o protetor de 15, significa que você pode ficar 15 vezes mais o tempo no sol, né, do que aquela pessoa que não usou protetor para atingir aquela dose mínima de radiação para ficar vermelho. Então, em vez de eu ficar vermelha com 10 minutos, eu ficaria vermelha com 150 minutos. Então, fator de proteção significa isso, e não porcentagem. A gente, quando fala assim, estou usando o protetor solar 100, fator de proteção 100, 100% de prevenção, não tem nada a ver. Para você ter uma ideia, um fator de proteção 15, ele é capaz de absorver 93% da radiação violeta. Quando eu uso um fator, por exemplo, 50, eu estou absorvendo 98%. Então, essa diferença é de 5%, mas em alguns contextos vai fazer diferença. Um paciente com doença de lúpus, por exemplo, que precisa de toda a fotoproteção necessária, a máxima que tiver disponível. E aí, no caso, se eu faço a opção do de 15 e não do de 60, significa que eu preciso retocar, que eu preciso passar mais vezes do que aquele de 60 que seria uma vez só. Na verdade, o que acontece é que todos os protetores solares, independente do FPS, precisam ser reaplicados a cada 2 horas, no máximo 3 horas. Então, independe de ser 15 ou 60, você tem que reaplicar. E principalmente se vai tomar banho de piscina, vai para o mar, depois da água você precisa reaplicar. Então, independente de 15 ou 60, você tem que reaplicar. Então, tem outras variáveis. Por exemplo, se você passar uma quantidade, uma camada muito fina de protetor solar, de uma forma heterogênea, você está se protegendo menos do que aquela pessoa que consegue passar uma camada mais espessa e mais homogênea do protetor. O tipo de pele vai influenciar também. As pessoas de pele mais clara têm menos proteção, então elas precisam de protetores com maior fator de FPS. Outra característica do protetor solar é que toda vez na embalagem ele vai vir se é UVB e UVA. O UVA ele não é medido como FPS, e sim PPD. Vai vir umas cruzezinhas do lado da embalagem. Então, hoje em dia já se sabe que não é só a radiação ultravioleta B que faz mal. O ultravioleta A, ele é capaz de piorar o lúpus, ele também faz o fotoenvelhecimento da pele. Então, é interessante que você busque protetores que tenham essas informações. O VA, o VB, muitas vezes na embalagem tem dizendo infravermelho, que é o calor. Os protetores com base, eles protegem da luz visível, que são das lâmpadas. Então, tem pessoas que têm problema na pele de mancha, que precisam usar base, que é justamente para se proteger de luz. Protetor branco, esses que tem só o VA, o VB, eles não protegem da luz visível. Em relação à questão dos hidratantes, a pessoa que tem lúpus pode continuar a usar qualquer tipo de hidratante ou tem que tomar cuidado nessa questão também do que você coloca na sua pele, daquilo que você aplica ou não, é um hidratante específico? Como que a gente pode classificar aí a hidratação da pele dessa pessoa? Então, tem pacientes que têm lesão disseminada na pele, então eles têm problema de pele em toda a extensão. E nesses casos, é claro que como a pele está danificada, ela está inflamada, você não vai tolerar qualquer tipo de hidratante. Nesses casos, o dermatologista ele vai indicar o mais hipoalergênico que tem, o com menos cheiro, menos corante. Então isso é importante. Num paciente que já não tem problema de pele, não tem nenhuma falta de integridade nessa pele, ele já seria capaz de usar qualquer tipo de hidratante. Mas lembrar que isso varia muito de pessoa para pessoa. Qualquer tipo de hipersensibilidade que ele apresente, ele precisa procurar o dermatologista para saber que tipo de hidratante deve usar. Nós temos uma participação do Jairo Santos, ele é de Porto Velho, Rondônia, e ele está lembrando que o popstar Michael Jackson tinha essa doença lúpus. Muito interessante e muito obrigada pela sua participação, por ter contribuído também para a nossa entrevista, né? E nós temos outra que é a França, ela gostaria de saber se é normal que ela e os filhos dela tenham tantas aftas constantes e o que ela pode fazer para tratar. Então, afta, ela nada mais significa do que ferida dentro da boca. Então, causas de aftas a gente tem várias. Tem inclusive uma forma que não tem uma causa específica,
que é muito familiar e genética, que talvez seja o caso dela. Ela precisa ser avaliada pelo dermatologista para saber a causa dessa afta, né, para poder abordar o tratamento em cima disso. Mas a maioria desses casos que aparecem recorrente, que tem história da mãe, do pai, do filho, não está associada a lúpus. São as estomatites afitosas, que são as idiopáticas, ou seja, não tem causa, tem tratamento, mas quem vai conduzir é o dermatologista. E aí nós sabemos também que existe um outro tipo de lúpus, né? Que ele está relacionado diretamente mesmo à questão dermatológica, que é a questão cutânea e tudo mais. E aí seria um tipo isolado. Então quer dizer que nós temos dois tipos de lúpus, ou seja, existem ainda outras características, outros sintomas e outros tratamentos. E aí você já pode começar a dizer pra gente que outro tipo é esse e acalmar também as pessoas que de repente tenham essa situação ou então que conheçam alguém que esteja passando por essa situação. Então, existe o lúpus de acometimento exclusivo da pele. Tá? Então é muito importante saber que nem todo lúpus ele é sistêmico, vai afetar rins, cérebro, coração, pulmão. Então existe o lúpus só de pele, essas formas normalmente são lúpus cutâneos crônicos, então são pacientes que têm vários tipos de lesões que se manifestam exclusivamente na pele. Claro que diante de um paciente desse a gente vai investigar para ver se ele tem algum componente sistêmico, ele precisa dessa avaliação, só depois desses exames a gente pode dizer que a lesão é exclusiva na pele. Essas lesões elas podem ser muito variadas, mas uma característica mais comum é justamente uma área de pele que tem uma pigmentação mais escurecida, castanhada, com muita escama e que deixa cicatriz. Então, essas lesões, principalmente quando estão em áreas expostas, o lúpus ele tem essa preferência. As lesões de pele, elas se distribuem nas áreas que o sol pega. Então, rosto, colo, braço. Então, dificilmente, não que não possa acontecer, o paciente vai ter lesão de lúpus de pele, por exemplo, no bumbum, na barriga, em áreas mais cobertas. Isso pode acontecer, mas é mais raro. Então, diante de qualquer lesão de pele que não cicatriza, que deixa cicatriz, que apareceu espontaneamente, que não consegue resolver com tratamentos básicos que vai no clínico, precisa de uma abordagem com o dermatologista. O diagnóstico ele é sempre feito pela biópsia. Então, diante da suspeita de lúpus, a gente procede à biópsia da pele e é correlacionando essa clínica com o resultado que a gente vai fechar o diagnóstico de lúpus cutâneo. Em relação à pessoa que tem diabetes, porque como tem a ver com ferida, com exposição de ferida, a gente sabe que o diabético, ele tem essa predisposição a ter dificuldade de sarar, né? Todas as feridas que acabam, enfim, acontecendo no diabético são um pouco mais perigosas por causa dessa dificuldade que eles têm de regenerar a pele. Isso é um fator, por exemplo, digamos que de evolução do lúpus ou então de possibilidade do lúpus adentrar aquela pele com maior facilidade? Eles têm um quadro mais fácil para esse lúpus? Digamos que eles têm mais predisposição ou não? Não tem nenhuma relação, né? São duas doenças completamente diferentes, genéticas diferentes. Então não existe essa predisposição de que o diabético tem mais chance de ter lúpus, nem o lúpus tem mais chance de ser diabético. Tá? Então são duas coisas separadas. E assim, a lesão do lúpus, ela é espontânea, ela aparece do nada, diferente dessas lesões feridas no diabético, que normalmente tem história de trauma. Então é uma unha encravada, é um calo no pé, é um bichinho que picou, que tem essa dificuldade. No lúpus ela aparece espontaneamente e principalmente nas áreas que são expostas à luz. Pode ser uma lesão só? É o suficiente para que seja lúpus ou precisam ser, por exemplo, vários tipos de lesões? Não, uma lesão só. Inclusive, tem pacientes que começam com lesão no couro cabeludo. E essas feridas, essas lesões inflamadas que aparecem no couro cabeludo, elas destroem o folículo e deixam a pessoa sem cabelo naquela área. Então, uma das características da doença, quando ela comete couro cabeludo, é danificar o cabelo e o cabelo não crescer mais naquela área. Então, isso também serve de alerta para quem tiver qualquer ferida que não cicatriza e que deixe aquela área sem cabelo permanente. E as crianças também estão incluídas aí nessa possibilidade, nesse núcleo de possibilidades. Exatamente. Lúpus acomete mais a faixa etária entre 25, 30 anos até 55. Então essa é a faixa etária mais acometida, principalmente mulher. Agora, raramente, né, a gente pode ter casos de lúpus em criança, tanto lúpus sistêmico quanto lúpus cutâneo. E aí a gente vai proceder à investigação e o diagnóstico vai vir com a biópsia e o histopatológico. No caso do lúpus sistêmico, a mulher é a mais, digamos que seria o caso mais comum, né? As mulheres são os casos mais comuns.
no cutâneo também, ou o homem pode estar inserido nessa porcentagem da mesma forma? Essa relação de alta diferença entre homens e mulheres não se aplica no lúpus cutâneo exclusivo. Então, fica muito mais próxima a relação de homem e de mulher. Tá? Nós vamos fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Eu ainda estou esperando pela sua participação. Nosso número é 92, código de Manaus 98111-4512. Não deixe de tirar todas as suas dúvidas hoje sobre o lúpus com a nossa dermatologista e não sai daí porque a gente volta já.